É. Ô, Lavínia, como é que foi o teu começo, hein? Na Rapaz, advocacia. meu começo foi no escritório eu como associada, né? Então, eu como advogada associada, comecei estagiando. Inclusive, na época, eu estagiava com o professor Marcos Bernardes de Mello, antes de ir para esse escritório. E foi o meu primeiro impacto na advocacia, foi no primeiro dia no escritório, estagiando no escritório de advocacia, que era do professor Marcos Bernardes de Mello. Porque até a Cláudia Medeiros, que hoje Conselheira federal da nossa OAB. conselheira federal aqui por Alagoas, era minha chefe nesse dia. Então ela virou para mim, ela fez assim, Lavínia, eu quero que você faça hoje um memorial desse processo. E ela me entregou assim o processo. Você quer que faça o quê, né? Não, eu não sou dessas. Eu fiz, tá certo. Agora, se ela parasse e dissesse assim, Lavínia, o que é um memorial, eu não saberia dizer. E era uma época que não tinha internet para pesquisar direito. Assim, tinha internet, mas não com tantas informações. Tinha a IG, né? Tinha a IG, que era aquela coisa de escada, com mau funcionamento, com poucas informações ainda na internet. Aí eu fiz, tá certo, eu faço. Não sabia nem o que era, mas eu sou dessas. Sou de pegar e fazer. Então, nesse primeiro dia, aí eu fui para todos os livros, que eu nunca tinha ouvido falar, todos os livros de processo civil. Não encontrava em canto nenhum que era memorial. Encontrava que era recurso, petição inicial, requerimento, uma série de outras coisas. Mas memoriais não tinha. Não tinha uma descrição, nenhum capítulo. Aí eu falei, não, vou para um livro de prática jurídica. Aí lá eu encontrei um parágrafo só. Sim, tinha umas 5 linhas aquele parágrafo, explicando o que era um memorial. Pronto, com aquelas 5 linhas... Eu produzi o memorial naquele dia e, para minha felicidade, ela não corrigiu nada do memorial. Então, eu fiquei muito feliz. E ali eu percebi o quanto eu gosto de desafio. O quanto eu sou motivada por desafios. E aí, na advocacia, cada dia era um desafio diferente. E aí, no meu começo, aí eu fui logo depois para esse escritório como associada. Nesse outro escritório... Eu saí de estagiária para advogada e já assumi, assim, carteiras de grandes bancos, de grandes grupos econômicos, com bancos, com financeiras, administradoras de cartões de crédito. Então, fui sendo bem guiada para uma questão de direito do consumidor, só que na defesa dos fornecedores. E aí eu rodava o estado todinho. E foi nesse momento que eu adquiri muita experiência da advocacia. Então, audiências, sustentações, contestações orais, sustentações e, enfim, todo o arcabouço necessário. E aí eu chegava e era coisa assim, enquanto o autor estava falando o que tinha acontecido, eu estava aqui analisando a documentação para ver o que é que ele tinha produzido de prova ou não. Foi aí que eu aprendi a importância da prova, que eu trago até hoje na minha vida. Porque hoje, para eu entrar com qualquer processo, eu tenho uma análise probatória, eu faço mapeamento probatório das provas, para a gente não entrar numa ilusão de que a gente pode entrar no judiciário com qualquer tipo de prova ou qualquer tipo de alegação. Então, eu ficava ali analisando quais eram as provas enquanto ele falava e produzindo na minha cabeça a contestação oral. Então, eu já tinha que ter de cabeça as preliminares da contestação para alegar, se havia alguma preliminar, carência de ação, qualquer outra prescrição, qualquer outra preliminar para alegar. E o mérito, tudo já tinha que estar na minha cabeça. Em questão de 5 minutos eu tinha que produzir, porque tinha 10 minutos para fazer a contestação oral. Então aquilo me deu uma rapidez muito grande de pensamento, de criatividade, a tal ponto que eu tenho algumas audiências que a gente nunca esquece. E geralmente são as que a gente ganha, né? Porque a maioria, como advogado de banco, você tem uma tendência a perder muito mais do que ganhar. Eu tinha um cliente, não era ele era um pouco querelomaníaco. Só que eu acho que ele ainda tinha um outro, assim, ele era muito religioso, fervoroso. E era muito complicada a relação com ele, porque o tempo todo ele ligava para mim, durante o expediente mesmo. No começo da advocacia, a pessoa tinha que lidar com tudo isso, no começo da advocacia. Ele
gostava muito de mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito solista, muito de escutar, de querer resolver as coisas, de ir atrás, de buscar, né? Mas aí ele, como ele era muito religioso, ele ligava para mim o tempo todo, dizendo, doutora, tô rezando pelo processo, viu? Eu nesse escritório da advocacia. Tô rezando pelo processo, eu dizia, reze. Tô rezando pela sua família, eu dizia, reze. Ele, vou levar outra causa. Aí eu dizia, não, não traga, não traga. Aí ele dizia, doutora, fecha os olhos agora, fecha os olhos, fecha os olhos. Eu dizia, é o quê? Senhor fulano, é o quê? Mentalizei. Aí ele dizia, fecha os olhos em nome de Jesus. Aí eu dizia, seu fulano, eu tô trabalhando, eu não tenho como fechar os olhos para rezar agora. Aí ele dizia, doutora, se ajoelha aí, se ajoelha. Eu dizia, fulano, eu tô aqui no meio de todos os advogados, tô produzindo, eu tô com prazo, não posso. E aí ele sempre queria trazer novos casos, mas ele era dessa maneira. E aí eu sempre negava os casos novos dele. Eu dizia, não, para ficar rezando, eu dizia para ele, eu não vou aceitar, porque eu não vou ficar, durante o meu horário de trabalho, me ajoelhando, fechando os olhos, perdendo os prazos. Como é que eu vou trabalhar para o senhor se eu não posso nem trabalhar direito? Porque o senhor ficar ligando todos os dias. Eu acho que o sonho desse cliente não era ser a parte no processo, não era ser testemunha de Jeová, né? Repara, Mas ele era evangélico, muito fervoroso, muito fervoroso. E aí, enfim, esse começo teve várias coisas que me fizeram gostar muito desse desafio da advocacia e, de certa maneira, até da loucura da advocacia. Porque é um pouco louca, né? Vicia, tem muita adrenalina. Eu me lembro o dia que... quando eu comecei a advogar, a gente tinha o processo físico e eram muitos... era um grupo econômico com muitas demandas. Eu me lembro do dia que a gente estava... Era o último dia do prazo e o fórum, não sei se você... Com certeza você se lembra, fechava às 19 horas. Você só podia protocolar até 19 horas. Porque hoje, com o processo eletrônico, o mero fato pode até não funcionar de vez em quando, não ser tão... acessível. Não é perfeito, né? Não é perfeito. Mas quando eu lembro da época da minha época de início, em que a gente tinha que efetivamente e se direcionar até o fórum para peticionar, e às vezes com medo de mandar por outra pessoa, porque a outra pessoa poderia não entregar na vara certa, era a gente que tinha que fazer isso, né? Depois criaram uma central de petições, né? Central de petições. Então, eu cheguei ao momento em que era 6:30 da noite e eu acabei a contestação naquele momento. Então, eu só tinha meia hora para chegar da praia no fórum. Voando. Aí eu peguei um motoboy e fui na garupa. Nunca tinha andado de motoboy. Fui na garupa, fiz, vou. E eu me lembro que ele começou a ver meu desespero, né? No meio, ele entrava e eu com medo dele bater. Sabe aquele negócio que tudo passa na cabeça da gente, né? E eu me lembro que ele chegou ali no fórum, ele não parou na rua. Ele subiu a calçada, quase que ele subia as escadinhas. Eu desci, quase caindo, saí correndo. Chegou lá, era 6:59. Eu fiz protocolo, logo, gritando. Aí deu 7 horas. Aí a mulher olhou assim para mim, doutora, são 7 horas. Eu fiz, mas eu cheguei aqui 6:59. Você não protocolou logo. Mas assim, era coisa de 15 segundos de um para outro. E não tinha aquele negócio de print, porque nem tinha celular direito naquela época. Nem tinha smartphone, só o telefone de ligar. Era o telefone de ligar. E eu fiz, não, mas eu cheguei. Aí ela fez, olha, doutora, só dessa vez, viu? Aí eu fiz, tá certo, só dessa vez. Porque pra mim também deu, não quero outra vez. Também não quero outra aventura dessa, mas nunca na minha vida. Então, assim, foram muitas loucuras que me fizeram apaixonar pela advocacia no começo. E porque eu descobri que eu gosto muito de desafio, gosto muito de superação. E a advocacia é uma profissão que você termina se superando e se desafiando e tendo acesso a novos desafios diariamente. A porque cada dia. Uma coisa é o que está na lei, Cleto. Uma coisa é o que a gente estuda, é tudo muito lindo. Mas na hora da gente... Da aplicação, Da aplicação,
é outra coisa completamente diferente. Então, assim, a própria desconsideração da personalidade jurídica, lindo, está na lei, desconsidera a personalidade jurídica. Vamos para a prática para conseguir uma desconsideração da personalidade jurídica, é muito difícil. Então, assim, esse tipo de desafio me motiva diariamente, me motivava desde o começo.